Oi, Gigi! Como você está? Passou bem de ontem? Espero que sim! Hoje nós temos aula de geografia, né? É a nossa 8ª aula de geografia. Na aula anterior, nós finalizamos o conteúdo onde nós vimos sobre os imigrantes, né? Que são aqueles que chegam em cidades ou países diferentes da origem deles, né? Falamos também sobre os emigrantes. Lembra que a tia até falou sobre o seu papai, que trabalha em outro estado? Para o pessoal que já mora lá, ele é um imigrante. Para você, a mamãe, para nós que ficamos aqui, o seu papai é um emigrante. Falamos também sobre refugiados, lembra? A tia falou bastante sobre o cuidado até que o país está tendo com os venezuelanos, que é o caso mais recente aí, né? De refugiados que fogem de guerras, perseguições políticas, religiosas, buscando acolhimento em outros países. Então a tia deu o exemplo deles. Falei também com vocês sobre o fluxo migratório, é quando há um número muito grande de pessoas se deslocando de um local para o outro, né? Onde essa migração acontece em um grande quantitativo. Falamos também sobre a migração pendular, aquele que mora em uma cidade menor, mas se desloca diariamente para uma cidade maior em busca de emprego e estudos, mas ao final do dia volta para sua cidade de origem. E hoje nós falaremos sobre as atividades rurais e urbanas do nosso país. Fique ligadinha! Por muito tempo, Gigi, como você pode ver nessa imagem aí que aparece em sua atividade, a colheita da cana-de-açúcar era feita manualmente. As pessoas tinham que ir com suas ferramentas, né? Cortava lá a cana e faziam o carregamento também em seus ombros, né? Na cabeça, enfim. Todo esse serviço era feito braçal, com a força física do ser humano. Com o passar do tempo, também como você pode ver, as máquinas, né, começaram a fazer essa colheita. Hoje em dia, muito desse maquinário já é utilizado em grandes plantações, né, mais aí especificamente a cana-de-açúcar. Então, essas colheitadeiras, né, são utilizadas hoje em dia. Mas isso acabou também deixando muitas pessoas desempregadas, porque enquanto precisavam, assim, vamos supor, de umas 10 pessoas para colher a cana de uma certa área durante um dia todo, a máquina pode fazer aí em questão de minutos ou menos horas, né? Algo que mudou bastante também, ainda existe, sobre o comércio de rua, ainda é algo atual. Acontece, nós que moramos aqui na região de Sobradinho, por exemplo, nós podemos ver aí com grande frequência, né, na quadra central, o comércio todo cheio, pessoas caminhando para lá e para cá. Não nesse momento que nós estamos vivendo do isolamento, mas uma situação aí atípica, né? Uma situação que ocorreu sem um preparo. Então, nós estamos aí nos precavendo para não nos contaminarmos. Mas é de praxe, né, que os comércios, as ruas comerciais tenham grandes movimentações. E o que facilita a nossa vida hoje em dia, inclusive até para este momento que nós estamos vivendo, porque antes as pessoas tinham que realmente se deslocar para os locais sempre para adquirirem os produtos, né, para consumir, ter posse de alguma coisa. E hoje nós temos a facilidade da internet. Nós podemos fazer compras via internet. E este momento do isolamento social é uma ferramenta que tem nos ajudado bastante até
aos comerciantes que tiveram que fechar as suas portas, mas estão disponibilizando esse serviço, né, se adequando com a situação para poder atender e não ficar sem os seus lucros. Um exemplo que a tia vai dar. Nós estávamos frequentando a escola normalmente, né, até o dia 11 de março. No dia 12, houve-se a notícia, né, de que não poderíamos mais estar presencialmente em sala de aula, nas escolas, nos espaços físicos. Ficamos uma semana praticamente sem saber qual seria o destino, qual seria a resolução, né, sobre a situação, até que veio a liberação das videoaulas. Por isso, hoje, a tia está podendo se comunicar com você. Mas eu confesso que eu tenho uma dificuldade imensa com essa ferramenta e estou tentando me adequar, me aprimorar para poder melhor atender você e a sua turma e os demais que a tia também ensina, né? Assim, as pessoas que trabalham tanto lá na área rural, né, no canavial, que é o que está mostrando aí, não podem parar no tempo. Elas precisam estar se aprimorando. A questão do comércio não é somente fisicamente lá vendendo. O vendedor, o empresário, ele precisa se adequar às novas tecnologias também para atender o público, né? De uma forma geral. Às vezes você quer algo que está lá em São Paulo. Você precisa viajar para ir a São Paulo e fazer a compra deste produto? Via internet, você compra o seu produto, faz o pedido e ele chega na comodidade aí do seu lar. Aí as nossas primeiras atividades. Que atividades econômicas são apresentadas na fotografia? Cite uma. Qual atividade econômica aí? Pode citar uma atividade. Qual dessas atividades predominam nas áreas rurais e quais predominam nas áreas urbanas? Conforme as imagens aí que nós já vimos. Alguma das atividades retratadas, né, acima, elas utilizam a tecnologia? Você pode dizer aí uma delas também. E você, Gigi, a última perguntinha aí dessas atividades iniciais. Você mora na área rural ou na área urbana? Nós até já fizemos uma atividade sobre isso, né? Pause o seu vídeo e já voltamos para a correção. A número 1 é uma resposta pessoal, porque você pode ter buscado o nome de quaisquer uma dessas atividades apresentadas. A número 2, qual dessas atividades predomina na área rural e qual predomina na área urbana? Na área rural, a colheita da cana-de-açúcar. A urbana, os centros comerciais, né? Temos aí muitas lojas. 3, alguma das atividades retratadas utiliza tecnologia? Escreva. Sim, a compra via internet, mas também a colheita da cana com a máquina, né? É uma forma bem tecnológica aí que mudou, né, o cenário de muitas pessoas fazendo a colheita aí nos canaviais. E número 4, você mora na área rural ou urbana? Você mora em uma área urbana. Nós sabemos que a vida de pessoas que moram em áreas rurais é bem diferente das pessoas que moram nas áreas urbanas, né? A área rural tem a característica de ser um local mais calmo, de poder ter uma criação maior aí de animais, de fazer o plantio muitas das vezes do seu próprio alimento. Já nas cidades, nas áreas urbanas, né, essa situação é um pouco mais restrita, são regras maiores aí a serem cumpridas. Então, a movimentação também de pessoas é bem maior, consequentemente, os habitantes da área urbana é bem maior do que os habitantes da área rural. Não que não tenham um grande quantitativo
no Brasil num todo. Estou falando em uma região rural comparada a uma região urbana. Aqui nós temos mais habitantes do que naquela área rural próxima até dessa área urbana. Então, o modo de vida é bem diferente, mas essas áreas se relacionam entre si, elas acabam se completando, porque muitas das coisas que nós consumimos aqui na área urbana foi produzida aqui na área rural. E, consequentemente, as indústrias, né, que podem estar aí mais concentradas em áreas urbanas, elas acabam produzindo produtos para utilização também na área rural. Olha aí os exemplos. Máquinas, equipamentos e produtos agrícolas são fabricados, produzidos por indústrias, né? Que, consequentemente, muitos vão para a área rural para que haja aí um melhoramento no trabalho das pessoas também no campo, né? E também centros de pesquisas que vão às áreas rurais, indicam a melhor forma de plantar, de colher, de cuidar do solo. Então, elas se completam entre si, né? Para poder ter um funcionamento cada vez melhor. Inclusive, o gráficozinho aí, a imagem que você está vendo aí, ó, traz a área rural e a área urbana trocando aí as informações, o conhecimento, por isso elas se completam. Já vamos aí para a primeira atividadezinha sobre esse tema. Como podemos afirmar que o campo e a cidade se relacionam diretamente, se completam aí? O campo e a cidade se relacionam diretamente porque existem atividades rurais e urbanas presentes nos dois espaços, então elas se completam. Ou o campo e a cidade se relacionam diretamente porque as atividades rurais e urbanas não estão presentes nos dois espaços. Qual dos dois você vai marcar? O que você acha aí diante do que a tia já disse? E o próximo, quais produtos que você consome em sua casa no dia a dia e são produzidos no campo? E quais produtos são produzidos na cidade? Você pode aí falar 2 de cada um aí para tia. Pause o seu vídeo aí novamente e já voltamos para a correção. Número 5, né? Marcar a primeira opção, porque tanto na área urbana quanto na área rural existem atividades, né? Que se relacionam aí, que se completam nos espaços. Já a número 6 é uma atividade de resposta pessoal, onde você vai dizer quais são os produtos, 2 produtos de área rural e 2 produtos da área urbana. Você pode compartilhar com a tia, enviando para a tia Vânia ou para a tia Rayane. E falando sobre as atividades econômicas, nós vamos ver sobre os setores da economia, né? Nos setores da economia, nós temos aí 3 classificações, 3 setores diferentes. O setor primário, o setor secundário e o setor terciário. Nós iremos falar sobre cada um deles para você aprender melhor. E essa classificação é feita, as diferentes atividades, né, consideradas aí ao que se produz e ao que se fabrica, né, que serão consumidas e utilizadas também pelas pessoas, bem como as que prestam serviços Então, a partir de agora, nós iremos aí aprofundar sobre cada um deles para você entender melhor. E o primeiro é o setor primário. O setor primário são as atividades que exploram recursos naturais, ou seja, que predominam também mais em áreas rurais. Veja os exemplos aí. Temos a agricultura. A agricultura, ela está relacionada ao cultivo de plantas, né? Que plantas nós podemos aí dar como exemplo? Frutas, hortaliças, verduras, grãos ou algodão. Então, tudo isso pode ser produzido lá
mais predominantemente em áreas rurais. Já a pecuária está relacionada à criação de animais, agricultura ao cultivo de plantas, a pecuária a criação de animais e tem, né, como finalidade a produção de carne, do leite e também dos derivados do leite, que são os produtos primários, né? O iogurte. Qual é o produto primário do iogurte? Também vem do leite. Qual é o produto primário do queijo? Também vem do leite. Então, agricultura vem das plantas, pecuária, animais. Vamos gravar aí. O extrativismo trata-se realmente da retirada de produtos da natureza para que sejam transformados em outros produtos, né? E temos exemplos aí de frutos típicos também do Brasil, como o açaí, também as castanhas. Temos castanha de caju, que nós consumimos bastante, tem castanha, de coco também, né? Tem uns coquinhos pequenininhos, onde há o consumo também dessas castanhas. E o látex que principalmente é algo que você tem aí, produz a sua borracha, produz a sua colinha branca. Então, são produtos que foram retirados da natureza para se transformar aí, ou para que nós possamos consumi-lo aí de forma mais natural, né? Possível em alguns casos aí. E nós chamamos isso de extrativismo vegetal. Extrativismo vegetal. O extrativismo em si é a retirada do produto da natureza. Agora, quando nós falamos de frutos típicos, né, como o açaí, a castanha também, né, nós estamos falando de produtos provenientes, vindos aí do extrativismo vegetal. Já o extrativismo mineral é aquele que você extrai do solo, né? Conhecido aí como a mineração. E a atividade desses recursos vem do subsolo, perdão. E destaca-se aí a água, nós conseguimos tirar a água, né, do solo, do subsolo, o ferro, também o petróleo, e isso ajuda também ao nosso consumo, né? Nós consumimos água, nós consumimos também o petróleo, o ferro, muitas das coisas que nós temos até em nosso dia a dia vem aí do ferro, usa-se também o petróleo, para a fabricação de muitos alimentos, também a água serve para nos hidratar, então tudo isso vem do extrativismo mineral. Agora falaremos da pesca, que também faz parte do setor primário, né? A pesca é realizada nos oceanos, mares, rios, lagos e serve para a produção e criação dos frutos do mar e de peixes. É bastante importante porque não só o Brasil faz o consumo desse tipo de alimento, mas em vários países do mundo. Então, tudo isso que nós falamos até agora faz parte do setor primário. A pesca, o extrativismo mineral, aquele que é tirado do subsolo, o extrativismo vegetal aí, dos frutos, castanhas, né? Os frutos do Brasil, né? Também falamos sobre a pecuária, proveniente aí, né, relacionada à criação de animais, e a agricultura, ao cultivo de plantas. Agora falaremos sobre o segundo setor. Falamos do primário, agora vamos para o secundário. E o setor secundário também é conhecido como setor industrial, porque ele transforma as matérias-primas do setor primário em produtos industrializados. Vou dar o exemplo da laranja. A laranja foi plantada, colhida lá na área rural, o fruto, né? E nós
conseguimos aí observar nos mercados os suquinhos de laranjas engarrafados. Ou seja, eles passaram por um processo de industrialização para chegar neste ponto aí de estar engarrafado. Dentre inúmeros outros, né? Ele pode estar presente também, por isso, a tia falou, lá na área rural como na área urbana. Veio da área rural, passou pelo processo industrializado e já está aí nas áreas urbanas. Aí vamos dar os exemplos, como frutas para a produção de sucos engarrafados, o tomate para a produção do extrato de tomate, do molho de tomate, também do ketchup. Temos o leite para a produção da manteiga, do queijo, o grão para a produção de pães e biscoitos, né, do macarrão, a madeira também para a produção de muitos móveis que nós utilizamos, o lápis que você provavelmente esteja segurando neste momento, e equipamentos eletrônicos, sabia também? Equipamentos eletrônicos, brinquedos, eletrodomésticos, e tudo isso aí faz parte do setor secundário. Olha o exemplo aí da colheita, da extração, né, da azeitona. Colheu-se a azeitona, ela foi transportada para a indústria, de lá foi tirado o óleo da azeitona, né? Onde chegou até nós como o azeite. Olha só, transformou-se em azeite. Outro exemplo também, o petróleo, né? O petróleo é extraído, lá vamos falar lá do extrativismo mineral. Foi tirado do subsolo o petróleo. O petróleo também, ele gera energia, né? O setor secundário tem esse papel aí do processo de transformação de recursos naturais em energia. Mas nós não colocamos o petróleo diretamente, daquele que foi extraído lá da natureza, do subsolo, nos automóveis. Não. Ele precisa passar por um processo de industrialização, ele passa pela refinaria, porque senão ele acaba estragando o produto lá onde ele será depositado, né? Os automóveis, os meios de transporte. Porque não resiste, né? A esse consumo natural diretamente extraído para o consumo. Não, então ele precisa passar por um processo de industrialização. A água, a energia elétrica, né, essa que nos ilumina, ela também precisa passar por um processo de industrialização. Não tem como você pegar uma água e simplesmente pedir para que ela gere energia. Não. Existem as usinas hidrelétricas, aonde ela passou por um processo de industrialização para gerar energia para nós. O setor secundário é composto por diversos tipos de indústrias. Cada um é especializado em fabricar determinado produto, né, da sua área. Veja aí os exemplos. A indústria automobilística produz os automóveis, os ônibus, os caminhões, entre outros veículos. A indústria naval produz os navios, os barcos. Também tem a indústria alimentícia, que produz aí os alimentos, né? Temos também a indústria têxtil. A indústria têxtil é a responsável pela produção de nossas roupas. Hoje eu tô até de casaco, Tijica, aqui tá um frio. Então, ela é responsável pela produção de nossas roupas, a indústria têxtil, sabia? Já a indústria da construção civil, nós podemos trazer aí relacionado primeiramente à nossa casa. Nós precisamos da indústria civil para a construção de uma casa, de prédios, de edifícios, responsável também pela construção de ruas, avenidas, rodovias. As usinas hidrelétricas vêm aí da indústria de construção civil. Olha só como é bem importante para a nossa vida.
Falamos também agora, vamos falar também sobre a indústria farmacêutica e de cosméticos, responsável pela fabricação de produtos de higiene pessoal e pela produção de medicamentos. Então, falamos do setor primário, do setor secundário e agora vamos falar do setor terciário. É o setor que mais gera emprego em nosso país, sabia? E ele é composto pelas atividades comerciais e de prestação de serviços. Esse setor predomina em áreas urbanas, mas também pode estar presente em áreas rurais. O setor terciário oferece a maior parte das oportunidades de emprego do Brasil. Viu aí que a tia disse? Que é o que gera a maior parte de emprego, dos empregos do nosso país? Vamos ver aí o que são atividades comerciais. Elas são muito antigas, responsáveis pelo surgimento de muitas cidades ao longo dos séculos. Os comerciantes se reuniam para vender as suas mercadorias e hoje nós podemos comprar até mesmo sem sair de casa, como vimos lá no início da unidade. E no início também de tudo isso, até da formação de cidades, onde ainda não existia também o dinheiro, né? A tecnologia, o uso de cartão, de cheque, enfim, era-se praticada aí a comercialização através da troca, do escambo. Lembra disso? Você viu lá no primeiro ano com a tia Glau. Nós podemos observar atividades comerciais nas áreas urbanas. As grandes cidades abrigam ruas e avenidas comerciais com lojas e também, no geral, são localizadas em centros, em bairros centrais, né? Onde pode ficar ali mais concentrado esse número de comércio. Em galerias ou também em shopping centers. Também é frequente a presença do comércio informal. Vamos falar ali novamente sobre Sobradinho. Nós temos lá na quadra central muitas lojas, né, comerciais ali, localizadas em um espaço. Uma quadra até destinada para a atividade comercial. Na porta dessas lojas, nós conseguimos ver muitas banquinhas dos vendedores ambulantes, é assim que nós chamamos. E essa atividade é uma atividade informal, é um comércio informal, na qual eles não estão seguindo todos os regulamentos, né, previstos por lei para o funcionamento do seu comércio. Eles não têm um espaço físico fixo, né, em um só lugar, eles montam as suas barracas, eles não pagam energia, eles não pagam água, eles não têm a licença para o funcionamento. Então, esses são alguns exemplos aí que acabam os caracterizando como o comércio informal. Nossa sétima atividade é uma resposta pessoal, mas tem tudo a ver aí com o que a tia acabou de falar. Você, Gigi, conhece alguma rua comercial onde você vive? Cite o nome de alguma atividade informal desse local aí que você conhece. Você pode pôr uma atividade, tá? É uma resposta pessoal. Pause seu vídeo e eu já volto para dar continuidade ao conteúdo. Além das atividades comerciais, tem as atividades de prestação de serviços. Vamos falar sobre ela também, que faz parte do setor terciário. É composto por atividades relacionadas à prestação de serviços. Essas atividades são muito presentes no nosso cotidiano e nós vamos ver alguns exemplos. O trabalho realizado, por exemplo, pelos médicos e enfermeiros em hospitais, postos de saúde, creches, universidades, assim também como serviços em bibliotecas, centros culturais, parques ecológicos e museus, oferecem serviço para que as pessoas adquiram conhecimento, uma prestação de serviço. Olha só, a troca aí, né, fornece atividades para que o outro amplie mais os seus conhecimentos. Também o transporte público, como ônibus, metrô e trem.
E o transporte particular também faz parte, como os táxis e o compartilhamento de caronas por aplicativos de smartphones oferecem serviços de transporte. Então, aí também uma prestação de serviço. Outro exemplo, né? Outros exemplos: cinema, teatro, concertos, restaurantes, lanchonetes, entre outros, que oferecem serviços de lazer, atividades aí relacionadas ao lazer. Também é uma prestação de serviço. Costureiros, mecânicos, encanadores, cabeleireiros, barbeiros, garçons, também são profissionais que prestam serviços diversos à população. Nós temos aí até uma imagem representativa de uma equipe fazendo aí o conserto de vias, né? Vias de asfalto, vamos colocar assim. Então, é uma prestação de serviço feito à população. Então, para finalizar a nossa unidade, a nossa atividade, você agora vai dizer aí que tipos de serviços são utilizados por você e por sua família no dia a dia. Você vai conversar com o papai e a mamãe e vai fazer um lindo desenho identificando esse tipo de serviço relacionado aí a essa prestação de serviço do setor terciário. Hoje nós vimos então sobre o setor primário, o setor secundário e o setor terciário. E ficamos por aqui hoje, meu amor. Você vai finalizar com um belo desenho, eu sei, e compartilhe comigo também, tá bom? Beijos em seu coração e até amanhã com a nossa aula de português.